Boa noite, irmãos. Deus o abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus aqui estamos, uma vez mesmo, esse entardecer do primeiro dia da semana, no dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é, pela tradição dos homens aqui da terra, é dia das mães, né? E hoje é dia das mães. Sabemos que isso são costumes e tradições que o homem criou. Dia das mães é todo dia. Não tem um dia específico para o dia das mães, é todo dia. Mas, pela tradição dos homens, eles tiraram esse dia para comemorar o dia das mães. Então, eu quero mandar minha felicidade para todas as mães, do Brasil como do mundo, principalmente para minhas irmãs da fé. Deus abençoe a todos e cada dia essas mães
que tenha encontrado essa fé possa perseverar na caminhada ao lado do Senhor Jesus e que estejam dispostos sempre em orar pelos seus filhos, aqueles que não estão na caminhada, e aqueles que estão na caminhada, que a mãe tem algum filho na caminhada, que ela permaneça orando para que Deus sustente. Então, Deus abençoe cada mãe, somente as mães cristãs, todas as mães, mas as mães cristãs. A Bíblia diz: criai teu filho no caminho do Senhor, porque quando ele crescer, se apartar, mas ele não se esquecerá daquilo que Deus deu a eles, né? Isso é para pai e mãe. Então é o que Deus ensina. E essas mães e esses pais, eu vou falar nesse sentido, essa família que cria seus filhos no caminho do Senhor. Depois que eles chegam à idade de maior, eles são livres para seguir o caminho que quiserem na vida, mas eles cumpriram com aquela responsabilidade que Deus colocou diante deles. Porque cada filho que Deus dá a uma mãe, bem, é um presente de Deus para ela, tanto para a mãe como para o pai, como a família. É um presente, um grande presente que Deus dá a uma mãe e a um filho. Agora, esse filho é filho de Deus. Ele apenas permite que venha através da mãe, né? E ela tem que cuidar desse filho de Deus, porque é filho de Deus. Por isso que as crianças, quando são pequenas, têm que ser dedicadas ao Senhor. É como que as mães, quando pegam seus filhos, que são pequenos, quando eles são pequenos, eles vêm na casa do Senhor, a casa de oração, e o sacerdote, o bispo, o pastor apresenta eles, dedica eles ao Senhor. É como que ela está devolvendo aquele presente que Deus deu a Deus novamente. Ela apenas vai cuidar desse presente que Deus deu a ela e devolvendo a Deus, e ela vai cuidar dele desse presente para Deus. Né? Vai cuidar, criar no caminho do Senhor. Mas nós sabemos que só as mães cristãs fazem esse trabalho. Para falar a verdade, nós estamos vivendo num mundo, num tempo que a maioria das mulheres só tem o título de mãe, mas na verdade não são mãe coisa nenhuma, só tem o título. Mas não, além de não cuidar dos filhos, né, deixa aí jogado de qualquer maneira e não estão nem bem. Isso não é obra de mãe. Uma mãe verdadeira cuida dos filhos, sofre pelos filhos, se for possível ela dá a vida pelo filho. Essa é a mãe. Quer ver o bem dele, não quer ver o mal dele ou dela, né? Então a exigência do Senhor para uma mãe é criar seu filho no caminho do Senhor. Mas eu vou repetir, isso é feito através de verdadeiros cristãos, porque nem muitos que dizem ser cristão fazem esse trabalho. Então, mas pela tradição do nome, eu aqui como um pai de um pequeno ministro, nesse tempo que vivemos, bendigo cada mãe e que Deus abençoe cada mãe que tem responsabilidade com os seus filhos. E aquelas que não têm, que Deus tenha misericórdia e possa dar isso a elas. Esse é o meu pensamento, isso é o que peço para cada mãe. Nós vamos daqui, estamos na hora de começar o culto. Eu falei com o irmão Félix agora à tarde sobre a placa do computador. Ficou certo para ele me enviar essa placa quarta-feira. Né? Eu disse para ele. E para mim ficava melhor se ele enviasse quarta-feira. Aí ficou certo para quarta-feira ele enviar essa placa. Eu creio que no final da semana, creio que lá para domingo, nós já vamos ter esse computador funcionando. Esse é meu pensamento, está nas mãos de Deus. Vamos apenas orar e pedir que Deus abençoe esse trabalho para que de domingo em diante nós possamos transmitir o culto ao vivo, como nós já fazendo aí alguns dias atrás. Esse é nosso objetivo. Peço os irmãos que lembrem do irmão Fred em oração. Aqui na igreja, como também em seus lares, porque ele tem sido um vaso que Deus tem usado para nos ajudar aqui nesse trabalho.
né? Deus possa recompensar nosso irmão. Eu penso que era só isso que eu tinha para comunicar. Não lembro mais. Assim, as mensagens que eu fiz pedido. Entrei em contato com os crentes da Bíblia, normalmente eles me disseram que essas mensagens chegam aqui aí por volta até o dia 18. Que elas vão poder chegar aqui. Nós vamos aguardar apenas, esperar o momento dessas mensagens chegar. A minha sobrinha Jaqueline, que se operou, depois de operada já com uns dias, uma semana, já em espiritual, teve de voltar ao hospital de novo. Mas ela já está em casa e, graças a Deus, está se recuperando a cada dia. E está bem, graças a Deus. Está na sua própria casa com sua família. Isso tudo é a graça de Deus. Eu quero só isso. Amanhã eu estou no plano de ir ao interior. Não sei a hora ainda que eu vou. Também não sei se volto terça ou se volto para quarta, que eu vou amanhã, não sei ainda. Provavelmente eu volto quarta-feira bem cedo, não sei, ou terça-feira tá. Meu propósito de ir ali, eu não vou para trabalhar. Meu propósito de ir ali é apenas ficar ali e trazer o livro para nós comer, porque a notícia que eu tenho é que o milho está bom de comer. E eu vou ali nesse propósito, de buscar esse milho e trazer para nós comer assado, cozinhar, e depois os irmãos quiserem. E depois que eu chegar de lá, eu aviso os irmãos, mando mensagem, os irmãos dizendo que o milho chegou. Aí uma domingo não precisa ela se preocupar não, eu vou deixar o dela lá. Vou deixar para ela lá na casa dela. Agora os irmãos que moram podem vir buscar, aí ele vem pegar. Eu creio que o do irmão Manuel eu também vou deixar lá para ele. Fica um pouco mais longe para ele vir de bicicleta também, um pouco meio. Eu levo para ele no carro. O irmão Bernardo fica aqui pertinho, quando eu visitar ele vem pegar. Perto aqui. Vem até de a pé, né? Como eu tenho uma motinha, eu vou deixar nessas casas mais longe, porque de bicicleta é mais puxado. Não era apenas isso que eu queria ajudar nessa noite. Nós vamos dar início, o irmão Manuel queria pedir que ele viesse fazer a oração. Esse caderno de despedida de hoje é de hoje, né? O irmão Manuel pede oração para não me engano. Você não sei aqui, você escreveu, você sabe como é. Eu tenho um pedido de oração. Eu pedi uma oração para meu gênio, a libertação. Eu achei que eu lembro para a libertação, Então, pela graça de Deus, Deus está movendo algo que eu creio para cada um de nós a cada dia. E também peço oração para o meu pai. Eu não tenho mais notícia dele, que falou com minha tia, mas ela não falou mais nada. Porque também tenho um pedido de oração para o neto de minha tia. Eu já pedi várias vezes para ser Mateus, o nome dele vai ser Mateus. E Vinícius. Ele está lá na cama, já pedimos orações, ele passou por uma cirurgia. Nós temos lá, só que o rapaz está sondado. Ele pediu também pela libertação e cura. Ele já fez, mas ele está se alimentando de um jeito que muita gente está olhando e acha que o rapaz não vai escapar, né? Eu creio que na mão de Deus ele já escapou. Pai celestial, misericordioso Cristo, aqui estou, Senhor, diante de Ti. Que Tu tens misericórdia essa carcaça velha. Que Tu olha o coração de cada irmão, não só do meu pedido, Pai, mas do meu irmão, de minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. E aquele secreto no nosso coração, Tu já deu aquilo que é determinado por Tua graça e Teu amor por cada um de nós. Eu creio, Senhor, que Tu está presente. Os olhos não podem ver, mas o Espírito, que é Tua palavra, não nega que desde o princípio Tu está presente em carne. E hoje sempre Tu estás, Senhor, aqui presente. Porque Tu é que move a Tua igreja, Tu é que move cada um de nós a cada minuto. E aqui te entrego essa humilde oração em Tuas mãos, para que Tu possas, Senhor, ir lá visitar o coração dessas duas, dessas três pessoas, para que possa alguém encaminhar, Senhor, uma notícia,
como que está a vida da sua pessoa. Arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo, aqui te entrega essa humilde oração na tua mão. Tu abençoa o culto, abençoa o ministro, e abençoa a tua palavra no coração de cada um de nós. Aquilo que nós temos que fazer de tua vontade, estamos aqui para fazer a tua vontade, não a vontade do homem, mas aquilo que Deus determinou desde o princípio, para que dá a vida eterna para aqueles que ainda não têm, e pela tua graça, do teu Espírito Santo, Senhor, que tu está vindicando a tua palavra a cada minuto, a cada segundo, através do ministro que tu levantaste e dos teus membros que está aqui diante do altar, que é Cristo, Cristo Senhor. Deus te entrega tudo em tuas mãos, que eu sei que tu faz todas as coisas. Me perdoa, tira todo aquilo que é nervosismo, Senhor, e tu afaste diante de nós daquela toda incredulidade. E tu nos dê gozo como sempre tu faz através da tua palavra. Entrego o livro para a glória do teu nome, Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Antes de nós adorar, creio que essa pessoa que está no hospital, Benício é o nome? Benício é aquele que o irmão Manuel que vem pedindo oração, a irmã Cláudia pediu agora também, né? Não lembro o dia. Que vem pedindo oração que tinha que fazer uma cirurgia, que levou um acidente, não é isso? Que tinha que fazer uma cirurgia lá e toda vez que os médicos iam fazer, parece que ele não suportava, desmaiar, não sei como é. Não é isso? Não, eu estou falando isso porque eu recordei na hora que vocês falaram disso aí, que o irmão falou, e aí eu quero falar algo. Então ele fez a cirurgia. Ele fez essa cirurgia, né? E ele não estava conseguindo suportar fazer. Foi 3 cirurgias que ele fez. Sim, mas aí o irmão falava de uma, que toda vez que ele ia fazer, parece que ele desmaiava e o médico não podia fazer. Aqui ele falou isso. Ele tem problema de ansiedade e depressão. Certo. Aí, então, eu estou falando isso porque no dia que eu fiquei sabendo sobre esse caso, que ia fazer essa cirurgia, quando dava no dia, o médico não fazia porque achava que ele não importava, ele apagava, como que ele apagava. Daí a gente começou a orar por ele, pedindo que Deus tomasse a liderança e desse a ele essa oportunidade de fazer essa cirurgia. Que ele pudesse fazer essa cirurgia. Então, com a notícia que o irmão está falando que ele fez a cirurgia, para mim só tem uma indicação que eu vou dizer para vocês. O médico pode dizer o que ele quiser dizer. Deus já fez essa obra. Porque se fosse para ele morrer agora, como os médicos dizem, ele não tinha nem feito essa cirurgia. Se Deus deu essa força a ele, no que ele pudesse suportar e fazer a cirurgia, porque Deus está no controle, está no controle, e não importa o que o médico vai dizer, ele já é uma pessoa curada, com certeza disso. É dessa maneira que é. Porque eu lembro demais quando o irmão falou, toda vez que eu fazia essa cirurgia, chegava lá e desmaiava, aí ele não podia fazer, porque ele não suportava. Então, a partir desse dia em diante, a gente começou a orar, pedindo que Deus desse ele essa oportunidade. E hoje está operado. Dessa cirurgia que ele não estava podendo fazer. Deus deu graça. Então, essa é a razão que eu creio perfeitamente que ele já é um homem curado, porque Deus já vindicou a sua mão de misericórdia sobre ele. Agora, o que o médico dizer, esse é problema do médico. Para Jesus não tem nada impossível. Ele é o rei, é o médico dos médicos, ele é o todo-poderoso. Quando ele entra em ação, aquilo que é impossível para o homem é possível para ele e para aqueles que creem. E nós cremos nisso. Amém? Então, eu queria comunicar isso para tentar mostrar a vocês como Deus está na liderança. Então, nós vamos adorar. Vamos adorar com esse hino número 4, irmão. Primeiro hino. Hino de número 4.
Vamos agora. Na cruz do meio estava o meu Senhor, crucificado pelo pecador. Não foram os pregos em suas mãos que seguraram ali, mas foi o amor de Deus que clamou na cruz por mim. Sublime amor que dá vida ao pecador, eu quero andar sempre nesse amor. Se eu falasse em línguas e tivesse toda a fé, mas sem sublime amor eu nada sou. O amor de Deus levou Jesus pra cruz. Ó sublime amor, me faz também levar minha cruz. Não me deixe murmurar neste caminho. Quero obedecer teus mandamentos no entardecer. Sublime amor que dá vida ao pecador, eu quero andar sempre nesse amor. Se eu falasse em línguas e tivesse toda a fé, mas sem sublime amor eu nada sou. Mas sem sublime amor eu nada sou. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hino de número 19. Amém? Vamos adorar. Me tome em teus braços, meu Redentor. Me tome em teus braços de amor. Me dá consolo e me dá tua proteção. E a tua doce voz desejo hoje ouvir. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, te entrego meu ser. Em tua fortaleza eu quero estar, Senhor. Debaixo de tuas asas quero sempre estar, em teu esconderijo e encantar. És meu auxílio, paz e consolação. Entrego com amor o meu viver a ti. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida
tua fortaleza eu quero estar, Senhor. Me toma em teus braços, meu Redentor. Me toma em teus braços de amor. Me dá consolo e me dá tua proteção, e a tua doce voz desejo hoje ouvir. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, te entrego o meu ser, em tua fortaleza eu quero estar, Senhor. Debaixo de tuas asas quero sempre estar, em teu esconderijo irei cantar. És meu auxílio, paz e consolação. Entrego com amor o meu viver a ti. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, te entrego o meu ser, em tua fortaleza eu quero estar, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar com 18. Logo depois nós vamos cantar um corinho, e depois eu digo para vocês qual é o corinho. Nós vamos cantar. Seguir a palavra nesta noite. Então vamos adorar com esse hino 18. Há um só Deus, seu nome é Jesus. Ele é a água da vida, a bendita luz, a água que Jesus dá, nunca se esgotará. Ela vem de sua vida, a eternidade inteira está. Rios de água viva fluem no meu coração, que saltam para a vida eterna e produz consolação. Correntes cristalinas que nunca se esgotarão. Aquele que tem sede, venha Cristo sem tardar, e sede não mais terá. Águas cristalinas, águas de amor, estas águas que correm do trono do meu Salvador. Com grande alegria eu venho adorar aquele que me deu vida, retém que minha alma não
que saltam para a vida eterna e produz consolação, correntes cristalinas que nunca se esgotarão. Aquele que tem sede, venha a Cristo sem tardar, e sede não mais terá, e sede não mais terá. Amém, Senhor. Glória a Deus. Coríntios 81. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu inspiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém, Senhor. Amém. Você crê que o Senhor é? Amém. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, nós estamos seguros, Pai, pela fé que o Senhor aqui está conosco, porque Tu és esse Deus que não falha e Tu é a palavra e a Tua palavra é a verdade. Assim, Pai, abençoa esses corações, esses irmãos que o Senhor trouxeste aqui nesta noite, mais uma vez, dos irmãos como as irmãs. Que o Senhor possa falar aos corações de cada um deles, para que eles possam sair daqui abençoados e saciados por Ti. Abençoa aqueles que ouviram esta mensagem, a qualquer tempo ou aonde estiver. Eu abençoe nossos irmãos de outros lugares, como ali do Cajueiro da Praia, do Político Shopping, ou também ali do interior, onde eu nasci. Senhor, abençoe aquelas pessoas ali, Pai. E abençoa, Pai, também nossos irmãos de Parnaíba que não vieram nesta noite. Senhor, se derem orgulho nessas almas e possa estimular elas, para que elas possam, Pai, te colocar em primeiro lugar cada dia em sua vida. Porque essa é a única maneira de vencer, Pai. Assim, amado Deus, eu te entrego essa humilde oração e me rendo a Ti nesse momento. E peço que o Senhor possa tomar esse vaso digno que sou e falar a cada coração nesta noite. Porque assim te peço essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar a palavra. Efésios, a carta de Efésios, capítulo 2. Nós vamos tomar um versículo. Estou pensando que lemos parágrafo de uma mensagem, se Deus permitir. Tomarei os parágrafos de uma mensagem que eu escolhi agora à noite.
Nós vamos começar a ler do versículo 1 em diante. Nós vamos ler poucos versículos, não vai ser muito. Depois, se os vários irmãos quiserem continuar lendo, aí pode continuar lendo, eu creio que aí vai ficar melhor entendido. Efésios capítulo 2. Carta aos Efésios capítulo 2. Novo Testamento. Já encontraram? Efésios capítulo 2. Versículo 1 em diante. Está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é a tua palavra. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo vivifique ela em nosso coração, porque te pedimos para a tua glória, Pai. Amém. Podeis assentar os irmãos. Então aí está a palavra do Senhor, que para nós ela é bem clara. Penso que aqueles que têm encontrado a Cristo devem ser muito agradecidos a Deus, porque antes de alcançar o Senhor, antes de uma pessoa alcançar o Senhor, ele está debaixo da ira de Deus, fazendo a vontade da carne, que é a vontade do mundo. Agora, essa coisa aqui, quando fala a vontade da carne, muitas pessoas têm suas próprias interpretações. Muitas pessoas falam, às vezes, vê que quando a Bíblia fala, ou quando o Senhor fala a vontade da carne, eles olham só para o lado da imundícia carnal. Vou ser mais claro, para o lado sexual. Muitas pessoas só olham para esse lado. E não é só isso. A vontade da carne é tudo que fazemos nessa terra para cumprir com a vontade dessa carne. É tudo. Tudo que fazemos quando viemos a essa terra, neste mundo de pecado em que vivemos, creio que todos nós que estamos aqui estamos conscientes disso. É só olhar qual era o seu desejo passado e como era que você vivia. E se você tem tido esse encontro com Cristo, você vai comparar com o que você vê agora e ver se seus desejos são os mesmos e que se você vive da mesma maneira. Essa é a diferença. É aí onde nós podemos ver se
se estamos fora dessa ira de Deus. Porque não importa se estamos na igreja ou se dizemos que cremos, o diabo crê que estremece, diz a Bíblia. Se o nosso desejo é o desejo para satisfazer essa carne, então estamos todo o tempo debaixo da ira de Deus. Não importa se estamos na igreja, ou se dizemos que somos crentes, ou se dizemos que estamos de Deus. Temos que ter consciência dessas coisas. Porque quando nós nascemos de Cristo, morremos para a vontade da carne, ou nascemos e encontramos a Cristo, os desejos dessa carne têm que morrer. Nós não mais submetemos ou não estamos, vamos dizer assim, aprisionados a cumprir a vontade que a carne pede. Estamos submetidos e aprisionados a fazer a vontade de Deus. Porque morremos para a vontade, saímos debaixo da ira de Deus e ressuscitamos com o Senhor. Então veja bem, um tempo nós tivemos aí, é o que diz aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Vivificou quer dizer, nos vivificou pelo seu Espírito, nos dando a libertação da vontade da carne, porque estava morto em pecado. A carne é pecado. Em que no outro tempo andastes. No outro tempo andaste. Está falando conosco, que nós professamos crer. Andaste segundo o curso deste mundo. Qual é a vontade da carne? Levar para fazer as coisas do mundo. Tem que mover para o mundo. Sair das coisas do mundo. E morrer para o mundo e sair das coisas do mundo, irmão, isso é preciso receber a revelação. Porque se não receber a revelação, não vai sair do mundo. Porque as coisas do mundo são tão agradáveis de tal maneira que, se fosse possível, pegaria até o exemplo. Mas não pode ser enganado. Agora, tudo isso precisa revelação. Se nós saímos, fomos vivificados, e não estamos mais debaixo da vontade do mundo, vamos dizer assim, então agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso tem muito o que falar, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu não sei se vocês vão me entender. Hoje é dia das mães. Qual é a mãe que não ama seu filho? Eu creio que todas as mães amam seus filhos. Mas se eles estão no mundo, você não pode satisfazer a vontade deles. Porque se você satisfazer a vontade deles e apoiar a vontade deles, você também está no mundo e está debaixo dessa ilha que eles estão. Não sei se vocês vão entender, mas é desse jeito. Se saímos do mundo, se deixamos, não estamos mais debaixo da ira de Deus, então temos que estar separados do mundo. E aqueles que estão no mundo são ungidos, então, no mundo. Se nós nos misturamos com eles, estamos também na mesma coisa. Tudo isso precisa entender. Isso não quer dizer que você vai desprezar seu filho, nem amaldiçoar e nem condenar. Você não pode estar misturado e nem apoiar os erros deles. Você tem que estar fora.
deixar eles para lá e ficar fora. Qualquer coisa que eles venham a você ou a mim, como pai, como mãe, se é algo que você pode ajudar e eles te mandam, ajude. Se é algo que vem para envolver você, para botar, misturar com eles, deixe isso de lado. Não entra. Não importa quem diga que você é ruim ou bom. O que importa é se Deus diz que você é bom para ele. Não. Então é desse jeito. O anticristo, irmão, desde o princípio da criação, que ele engana o povo. E ele engana aqueles que dizem que creem, muitos deles. Podemos ver isso claramente. Mas eu vou ler a mensagem para ficar mais claro, para vocês poderem ver o Espírito. Porque eu quero que vocês vejam como é que ele age. Porque, como eu sempre tenho dito, as pessoas morrem, mas os espíritos não. E esses espíritos, quando a pessoa morre, eles deixam aquele corpo. Eles tomam outros corpos. E vai agir do mesmo jeito. Os corpos, nós corpos, somos apenas vasos. Ou somos usados pelo Espírito Santo, ou somos usados pelo Espírito do diabo. E o Espírito Santo é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então eu vou tomar aqui um parágrafo dessa mensagem. Essa mensagem é o Deus desta era maligna, é o título dela. Aqui no parágrafo 63, eu vou ler alguns parágrafos aqui. No parágrafo 63, o Espírito Santo, através do profeta, diz assim: e se o anticristo começou lá no início, no início da desobediência, o que será isto quando terminar na pessoa do anticristo? Quão enganoso isto será! Quanto mais poder de decepção poderia um adulto dar ao mundo do que um infante. E isto diz: o espírito do engano agora trabalhando nos filhos da desobediência, desobedientes à palavra. Observem agora, eu quero permanecer nisto por um momento. O filho da desobediência, um filho, você sabia que o seu princípio, posso provar através da palavra de Deus, que você, qualquer pessoa aqui, estava vivo em seu bisavô. E o seu bisavô, você foi trazido até o seu avô, então, ao seu pai. Então, você sabia disso? A Bíblia diz, eu creio que é em Hebreus 7, que Melquisedeque, quando Abraão retornou da matança dos reis, Abraão pagou a Melquisedeque dízimo de tudo, espólio. E aqui está Paulo dizendo agora que Levi, o qual recebeu os dízimos, estava ainda, ele pagou dízimo, pois ele ainda estava nos lombos de Abraão. Quando ele encontrou o Melquisedeque, então seja o que for que Abraão fez, então nós encontramos que Levi estava então em Abraão, o qual era o seu bisavô.
Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os patriarcas. Levi, agora, então você vê aqui, vê numa visão perfeita, predestinação. Agora, nestas mensagens, eu desejo enfatizar as coisas que eu lhe disse. Na mensagem nesta luz, do entardecer, que Deus disse que viria sobre a terra. E observe, homem, a besta que tinha de vir sobre a terra enganaria todos, quantos os nomes não foram colocados no livro da vida do Cordeiro, sacrificado antes da fundação do mundo. Então o profeta está falando claramente para nós. Ele está falando da predestinação. Isso aqui está levando desse tipo. Ele usa Levi, usa Abraão. Quando Melquisedeque apareceu a Abraão, depois da guerra, dos reis, que Abraão venceu, que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. A Bíblia diz lá em Hebreu que Levi pagou dízimo. Ele ainda estava nos lombos de seu bisavô, que era nos lombos de Abraão. Ele ainda não tinha nascido. Já estava nos lombos de seu bisavô e já pagava dízimo ao Senhor. Porque ele estava em seu bisavô. Depois veio de Abraão, veio Isaque, Depois de Isaque, aí veio Jacó. E Levi era um filho de Jacó. Ele está mostrando para nós que os filhos de Deus estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo. Isso é o que nós mais temos ouvido. Ele usa a escritura de Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e 9, onde está escrito dizendo que todos serão enganados pela besta, cujo aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses não poderão ser enganados. Então, o que sucede? É um povo religioso, irmão, na terra. Um povo que professa o nome do Senhor, que diz que é filho de Deus. E demais, eles não vivem em pecado. Eles têm uma vida que aparentemente parece muito ser verdadeira, ser o Espírito Santo. Vou ler mais um parágrafo aqui. Parágrafo 88 dessa mensagem, o profeta diz assim: observe, eles, as pessoas, o exaltam acima, as pessoas o exaltam acima de tudo que se chama Deus. Não dizem, segundo aos Tessalonicenses, que eles fariam isto, e a autoridade da igreja denominacional e o povo crendo mais na denominação do que eles creem em Deus. E Deus é a palavra. Quem é Deus? A palavra. Você quer ter Deus? Então viva a palavra. Creia na palavra. E Deus é a palavra. Eles creem em seus credos denominacional, acima da palavra, a qual o exalta acima de tudo que é chamado Deus. E há somente um Deus, e este é a palavra. Só um Deus, e este é a palavra.
tudo que é chamado Deus, então ele, como Deus, aceita-se na igreja de Deus, provando que ele é Deus, porque ele tem pessoas que lhe adoram. Deus é a palavra, e ele exalta a si mesmo, acima de tudo que é chamado Deus. E há somente um Deus, e este Deus é a palavra. Vê? E tudo que é chamado Deus, é o Deus desta era, o tem exaltado acima da verdade. Da verdade, a vindicada palavra de Deus. Isto está em São João, capítulo 1. Vê? Acima de tudo que é chamado Deus, então ele, como Deus, está sentado no templo de Deus, com autoridade. Veja, e ele é louvado por isto. Oh, que as pessoas, Deus, vejam, este engano, ele é louvado por isto, e solenemente crido pelo povo desta era maligna. Agora, vê você, o Deus e os seus servos desta era maligna? Aqui está. Isso para nós é claro, irmão. Vou parar um pouquinho. Qual é a religião que tem em cima dessa terra que crê na palavra de Deus? Eu não conheço nenhuma religião que crê na palavra de Deus. Os católicos romanos é uma religião. Eles creem na palavra de Deus? Não, Senhor. Então eles não creem no Deus da eternidade, eles creem no Deus da era maligna, que é Satanás. As denominações creem na palavra de Deus? Não, Senhor. Mas, irmão, eles estão nas igrejas aí dizendo que são crentes e creem em Deus. Mas não é dizer, é viver a palavra. Dizer, o diabo também diz isso todo dia. Mas eles creem na palavra? Não, Senhor. Muitas coisas nós podemos dizer sobre isso. Essas igrejas ensinam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito na palavra? Não, Senhor. Essas igrejas denominacionais ensinam o lava-pé na ceia do Senhor? Não, Senhor. Essas igrejas ensinam a ceia do Senhor com vinho e com asmo? Não, Senhor. Essas igrejas ensinam que as mulheres não devem cortar o cabelo? Não, Senhor. Essas igrejas ensinam que as mulheres não devem vestir o vestuário do homem? Não, Senhor. Você está entendendo? O que é isso? Anticristo. Satanás para enganar. Mas as pessoas que não têm revelação, que estão aí nessas igrejas, estão totalmente enganadas por Satanás. Eles exaltam a igreja. É isso que eles fazem. Só tem um nome que é digno de toda a honra e toda a glória de ser exaltado na terra. E esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Então, irmão, esse é só o começo. Para mostrar para vocês. Então, se você foi vivificado por esse poder de Deus, que é a palavra revelada e manifestada nesse dia, e você foi vivificado por ela, você não se mistura com o mundo e nem com esses religiosos. Vou repetir, não quer dizer que você não fale com eles, que você não ame a eles, não. Tudo isso tem que fazer, mas não pode ser cúmplice dos seus pecados. Porque esse ensinamento é pecado, que é contra a palavra, é pecado, é anticristo, e isso leva para a morte.
Ah, vou repetir. Mas eles dizem que são de Deus, são crentes, isso não tem nada a ver. É aí onde o diabo engana muitos. Vamos um pouquinho aqui. Aqui, no parágrafo 91, vai falar exatamente mais ou menos um pouco disso que eu estou falando. Diz assim: ela pode usar short, usar pintura e continuar pertencendo a seu grupo religioso, o qual é absolutamente contrário à palavra de Deus. Ele diz que não tem importância ver a sua sabedoria, porque tem aquilo a ver com a mulher. É exatamente da mesma forma como que tomar o fruto que era proibido, ou o fruto não proibido. Isto é que é aquilo, Deus disse para não fazer isto, mas ele o faz. E ela crê nele, e ela o ama por isto. Ela odeia Deus. As suas próprias ações provam que ela odeia. Ela diz que o ama, mas ela ama a Satanás. Ela adora o Deus da moda, o Deus do mundo, a deusa de Hollywood. Ela o ama, mas ela odeia a verdadeira palavra de Deus, a qual é o único e verdadeiro Deus que existe. Legalizaram isto? Não. Há nenhum mal nas igrejas. Nossas mulheres podem fazer isto, aquilo e aquilo outro, mas na presença do Deus vivo não lhe é nem mesmo permitido chegar, a não ser que ela se arrependa. Pode ver o mundo religioso dessa terra, nesse tempo que estamos vivendo? Pode ver por que o povo de Deus é um povo pouco? É poucas pessoas. Porque para viver e obedecer à vontade de Deus, é preciso ser filho de Deus. Os filhos de Deus faz isso, irmão. Se não é filho de Deus, não faz. Se é uma semente contrária à palavra de Deus, não obedece a Deus. Irmão, isso é claro para nós. A palavra é Deus. A Escritura é clara. Muita gente está procurando Deus. Ah, eu creio de Deus. Deus é quem sabe. Ninguém sabe, só Deus sabe. É só Deus que sabe. Ninguém sabe. Só Deus sabe todas as coisas. Mas quem é Deus? A palavra. Se você tem a palavra, você sabe. Porque a palavra está em você. E a palavra é Deus. Agora isso aqui que eu estou falando, irmão, é para uma semente. Não é para incrédulo. Os incrédulos não podem ver como não viram naquele tempo. Quem era Jesus? A palavra. A palavra de Deus manifestada em carne. Ou não é? A palavra de Deus manifestada em carne. Por isso que ele sabia todas as coisas. Por quê? Porque a palavra estava nele, que é Deus, que é o mesmo Pai. Mas os religiosos conheceram isso? Não puderam ver a palavra, não puderam ver Deus manifestado em carne. Não puderam ver? Chamaram Deus de burro. É a mesma coisa hoje. Vocês acham que isso é diferente? Não, senhor. As pessoas dizem, os religiosos dizem, essa igrejinha aí, isso é uma seita. O que é seita? Seita quer dizer que é uma coisa que vamos ver se eu consigo aqui, que não é verdade. Que não é a verdade.
que é uma mentira. E quem é o pai da mentira? A Bíblia não diz que é Satanás? Então é a mesma coisa de dizer, isso aí é Satanás nessa igreja. Isso é Deus é burro. É a mesma coisa, irmão, não tem para onde correr disso. É muito simples isso para nós sabermos. Então o que é que eles estão fazendo? A mesma coisa que eles fizeram lá quando Jesus está em carne, é a mesma coisa hoje, quando eles dizem assim, eles estão dizendo que o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, é um demônio. Do mesmo jeito. Mas eu vou repetir para vocês algo aqui. Vou falar algo aqui para vocês. Aqui nessa igreja, ou nesse povo que viu o dia e a hora e a manifestação de Deus na terra, conforme Ele prometeu, isso é no mundo inteiro. Esse povo que crê na palavra, que crê verdadeiramente em Deus, que tem recebido a mensagem da hora, que é Jesus, que é Cristo Senhor. As mulheres não cortam seu cabelo. As mulheres não usam pintura. Estou falando das irmãs. As mulheres não usam short. As mulheres não usam calça comprida. Por quê? Porque elas têm a palavra, elas creem em Deus. Se tem uma mulher, seja ela quem for, que diz que crê nessa mensagem e usa pintura, ou usa short, ou corta seu cabelo, é porque não crê em Deus. Porque se ela crê, ela não vai cortar. Você está entendendo? Porque a mensagem é Deus, é a palavra, irmão. Por isso que nós somos poucos. Por isso que a igreja de Deus é pouco. Mas o mundo religioso está aí. E muitas vezes a pessoa se mistura com ela, achando que não tem nada a ver. E tem a ver. Porque são espíritos. E espírito unge. O que está contrário à palavra, irmão, se está contrário à palavra de Deus e nós somos cristãos, nós temos que dizer que aquilo está errado. Não importa se vão gostar ou não. Vocês entenderam? Nós como cristãos temos que ser assim. Se nós somos cristãos, cremos na palavra e nós vemos algo errado, e aquilo temos que dizer se nós temos uma oportunidade. Agora não vamos sair dizendo para o povo todo mundo dizendo você está errado, você está errado. Não, não é assim. Temos que entender isso. Mas se temos amigos, parentes que vivem aí conforme esse mundo e chega até a gente, às vezes vem perguntar alguma coisa, meu irmão ou minha irmã, isso está errado. Você sabe, eu sou um cristão, vivo para Cristo, vivo pela palavra, a palavra diz que isso está errado. Se vão crer ou não é problema deles. Entenderam? É dessa maneira que é. Eu já passei por muita tribulação, irmão, nesse sentido aí. Por dizer isso. Como eu estou filmando, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje é dia das mães, como nós sabemos aí pela tradição da terra, né, do nome. Eu já disse para minha mãe uma vez. Minha mãe, isso aí está errado. Ela não gostou. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que dizer que está errado. Porque é minha mãe, eu vou dizer que está certo uma coisa que está errada. Não, senhor. Porque é meu pai, eu vou dizer que está certo uma coisa que eu sei que está errada, está contra a palavra. Eu tenho que dizer que está errado, ou gostando ou não. Mas ou eles gostando ou não, eu tenho que amá-lo. É o que a Bíblia ensina. Entendeu? Não importa como se levanta ou como vem contra mim. Eu tenho que amá-lo. Todos. Mas se está errado, eu tenho que dizer que está errado. Se eu tenho a revelação daquilo que está errado, porque eu sei que é um espírito. Olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui, pai. Eu tenho uma mensagem ali, mas eu não vou ler ela hoje. Depois eu vou ler isso aí, mas eu vou falar aqui para vocês isso aí. Irmão, eu já falei disso várias vezes aqui, mas eu nunca tinha visto assim uma mensagem. Mas eu tenho uma mensagem que eu recebi ali, e isso está exatamente aquilo que eu falo. Eu falava porque eu podia ver no sentido espiritual, mas eu não conhecia a mensagem que tinha. Mas agora eu tenho.
Eu sempre dizia e digo que quando o Senhor Jesus, quando Pedro disse para Jesus, que disse que ia acontecer certas coisas quando ele chegasse em Jerusalém, e Pedro se levantou e disse que nada daquilo ia acontecer, e Deus disse assim, para trás de mim, Satanás. O Senhor não estava falando com Pedro, estava falando com o Espírito que estava falando através da boca de Pedro. Porque aquele Espírito estava falando uma coisa contrária àquilo que a palavra estava dizendo que ia acontecer. E tudo que é contrário àquilo que a palavra diz, irmão, é o diabo. Então, quando você fala uma coisa, ou diz uma coisa para a pessoa, que aquilo é do diabo, você não está dizendo que a pessoa é do diabo, você está dizendo que é aquele Espírito que está falando dela é o Espírito do diabo, e Deus odeia o Espírito do diabo. Como você de Deus também. Sabeu disso? Isso é claro para nós, irmão. A prova disso que Deus estava falando era com o Espírito, não era com Pedro. Amém. Que ele pegou e deu a chave do céu para Pedro, porque ele amava Pedro, e Pedro era um escolhido para ser aquilo. Você acha que se ele estivesse falando com Pedro, dizendo que o Pedro fosse o diabo, ele ia pegar a chave do céu e dar para o diabo e ir para o céu? Não ia, irmão. Então, tudo que é palavra é Espírito, irmão. Palavra é Espírito. Então, a palavra que é falada, toda palavra que é falada é o Espírito falando. Então, nós que vem na caminhada pela graça de Deus, que alcançamos esse vivificamento, como diz aí na palavra, né? Aquilo que nós ouvia e que nós falava e que nós ouvia no nosso tempo que nós estávamos debaixo da ira de Deus, como os outros também estão, aquilo nós temos que deixar de lado, porque nós só falávamos a palavra que era contrária a Deus. Agora nós temos que falar a linguagem de Deus. Se nós encontramos a Deus, nossas palavras têm que ser a linguagem de Deus. E qual é a linguagem de Deus? É o que está escrito aqui no livro. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu presto atenção nas palavras. Eu sei que as pessoas às vezes não entendem. Eu ouvi uma coisa de uns ministros que eu não concordo com eles. São meus irmãos, amo a todos, mas não concordo com a expressão que eu ouvi. E eu vou dizer o quê? Para você. Aí, pelo meio da ciência, um médico, que eu quero médico, eles fizeram uma pesquisa aí, mandaram um vídeo para mim desse jeito, eu vi isso aí, um ministro, onde diz desse vídeo que os avós, eles entendem melhor seus netos. Mais ou menos nesse sentido aí. Eu gostei muito do vídeo, porque era aquilo que falava comigo, era da maneira que eu vivia. E eu gostei do vídeo por isso. E depois eu ouvi umas expressões aí pelo meio da internet de alguns escritos, de alguns ministros que diziam que a casa de avô era chiqueiro de neto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não concordo com a expressão desses ministros. Vocês sabem por quê? Porque eu creio que o Espírito que falou isso não é o Espírito de Deus. Se é um avô mundano, eu concordo. Mas se é um amor cristão, eu não concordo. Vou dizer para vocês por quê. O profeta disse que a casa de um cristão, a casa de um filho de Deus é um castelo. É o que está escrito na mensagem. A casa de um cristão, a casa de um filho de Deus é um castelo. Um castelo aonde esse rei dos reis tem liberdade de descer e ter companheirismo com aquele lá. E eu creio nisso. Aí como é que uma casa de um cristão, vamos dizer assim, se é um cristão que é avô e ele é um cristão e isso é um chiqueiro. Chiqueiro, irmão, você sabe o que eu conheço que verme chiqueiro? Porco. Ou então bode. Porque as ovelhas não vivem em chiqueiro, é aprisco. Amém. Glória a Deus. Amém.
Então eu não concordei com a maneira da expressão que eles escreveram aí no meio da internet. Porque chiqueiro eu conheço de bode e de porco. Mas de ovelha não é chamado chiqueiro. Então, é por isso que eu não concordei com as expressões, eu não concordo com esse tipo de expressão. Porque palavra é espírito. Né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que vigiar na caminhada. Não interessa, irmão. O profeta diz isso claramente, não importa se é pastor ou se não é pastor ou se não é. Temos que vigiar e observar o que é falado. Porque o engano, para ser mais claro para vocês, eu não estou falando isso para criticar ninguém, mas o engano vem através dos homens que dizem ser de Deus. Por isso que ele está falando aqui desse pessoal aqui, que eu acabei de ler. Para eles não tem nada a ver. Para eles quem? Os pastores? Os pastores denominacional aí não tem nada a ver. A mulher pode cortar o cabelo, dar de show, se pintar e fazer tudo. Não tem nada a ver. Deus quer o coração. Então, às vezes os ministros também se expressam, falam certas coisas, creio que sem vigiar, que não é de acordo com aquilo que foi revelado. E se não é uma pessoa que não tem a revelação, não, está tudo bem. Mas se tem uma revelação, vai perceber que aquele espírito está falando algo que não está de acordo com a mensagem. Ele não vai apoiar isso. Não tem nada a ver. Amamos a todos, mas não podemos crer em todas as coisas que ouvimos. Somente cremos na palavra. A palavra é a única verdade. Amém? Então, é dessa maneira que é. Eu queria falar isso para vocês, mas eu vou ler logo parar aqui para nós. Eu não vou demorar muito, não. Então, se nós formos verificados pelo poder de Deus nessa era que vivemos, se nós temos esse poder que é o Espírito Santo, saindo debaixo da ira de Deus, como é que nós vamos repetir palavras velhas quando nós estávamos debaixo da ira de Deus? Se quando nós estávamos debaixo da ira de Deus, as palavras que nós falávamos eram só palavras que não tinham fundamento. Filho de Deus fala a palavra de Deus, que é o que está escrito. A Bíblia diz, irmão, o Senhor disse que cada filho de Deus tem que se tornar que nem uma criança. Para entrar no reino de Deus tem que se tornar como uma criança. E eu pergunto a vocês, qual é a criança que tem malícia? Uma criança não sabe nem que é essa terra, irmão. Uma criança, eu estou falando de criança. Você é uma pessoa, um menino já de 7, 8 anos para frente, é diferente. Já entende? Mas uma criança, irmão, recém-nascido, uma criancinha, 3 meses, 4 meses, até 1 ano, não sabe de nada. Por isso que temos que ser que nem as crianças. E o reino de Deus são das crianças, diz o Senhor. Amém. Então, para nós entrar no reino de Deus, nós temos que se tornar como uma criança. E como é que nós vamos se tornar como uma criança? Pela fé nele. E ele enchendo nós com o seu Espírito Santo e nos tirando toda essa coisa da carne. Temos que morrer para a carne. Temos que nascer de novo. Nascer de Deus. Se nós nascemos de Deus, como diz a palavra que é para ser, o que é reinar em nós? O que é? A palavra. Que é Deus vivendo em nós. E aqui está escrito e foi revelado. O que é que o Filho de Deus profere? Ele profere a palavra de Deus. Vive a palavra de Deus. Crê na palavra de Deus. Por isso que é rejeitado. Porque a palavra de Deus é contra o mundo. É contra esses espíritos que tem na terra. Religiosamente. É contra eles. E é por isso que os filhos de Deus são criticados e perseguidos. O Senhor nos diz que todos aqueles que for fiel a Ele serão perseguidos, caluniados, serão dessa maneira. Por quê? Por causa do seu nome. É por isso que eles são assim. Por quê? Por causa desse nome que foi invocado sobre a pessoa. E aí, com a vida dele, o Espírito Santo toma a liderança daquele corpo. Então, essa pessoa é perseguida. Porque Deus só vai dar testemunho da sua palavra. Amém. Vamos ver aqui mais um.
parágrafo aqui. Vou ler aqui no parágrafo 99. No parágrafo 99 dessa mensagem, o profeta diz assim: Deus é bom. Deus. Eu já ouvi tanto isso, que até me enjoei. Deus também é um Deus de justiça. Ele não é um avô caduco, que pode ser empurrado por aí, e os seus netinhos não têm nenhum pecado. Ele é um Deus de justiça e santidade. Ele provou isto no jardim do Éden, através de seu primeiro filho, seus primeiros filhos. Você atravesse aquela linha de uma de suas palavras e você estará morto. A mesma coisa é aplicada hoje. E observe que ele pregou aquela espécie de evangelho científico, especial, cultural e progressivo para Eva. E a noiva de Adão creu nele. E ele tem progredido no enchimento da então chamada noiva de Cristo. A igreja do segundo Adão, com os mesmos argumentos, isto é certo. Não é não, é para Deus. Deus é muito bom para fazer isso. Olha, desde que você vá à igreja, se tu creres, o diabo crê, não faz de conta que crê, mas ele realmente crê, e ele não está salvo. Se tu creres, ele diz, a segunda noiva, ou melhor, a segunda noiva de Adão, a mesma coisa que ele disse, a primeira do mesmo modo. Ora, a cura divina não há tal coisa, nós podemos provar isso, nunca houve um caso provado. E este batismo no nome de Jesus, agora não, vê, você que eu sou a autoridade da igreja, diz ele, nós estabelecemos isso em Niceia, Roma, quando aqueles 3 espíritos imundos saíram do dragão, os falsos profetas e assim por diante. Nós cremos que há uma trindade de Deus. Tenham bondade, isto é tão pagão o quanto pode ser. Nunca venha diante de Deus com tal coisa, como aquela. Tente permanecer em sua presença. Aí ele continua. Ele está falando exatamente aquilo que eu falei. Avô caduco, né? Que não vê pecado dos seus filhos, dos seus netos, quer dizer. Ele fala que Deus não é um avô. Para começar, Deus não é um velho. Deus é um jovem. Deus não é um velho. Deus é um jovem, não é velho. Né? Essa é a razão que aqueles que o caminho de Emaú não puderam conhecer depois da ressurreição. Amém. Porque quando ele partiu era um homem com a aparência de 50 anos. Quando ele ressuscitou, ele veio com a aparência de 19, 20 anos mais. Aí eles não puderam conhecer mais. E não foi nem 3 dias de 3 noites antes disso ele ressuscitou. Só para você ver uma coisa. Então muita gente fala de Deus um velhinho, um bastão, uma coisa assim. Nada disso. Deus é um jovem. O Deus da criação. Então veja bem. Se vou repetir aqui coisa. Se é um avô mundano, irmão,
pelo lado emocional, é exatamente isso aqui que fala e é exatamente aquilo que os ministros botaram. Se é um avô mudando, porque todo ser humano vem com a emoção. Então, pelo lado da emoção, se não conhece a Deus, vai aceitar tudo que é os erros dos netos, um avô que é mudando, e ainda achar que é bom. Mas se é um avô cristão, não sou. Se é um avô cristão, e esses netos vêm no seu lar, ou vivem com ele, tem que estar debaixo da ordenança de Deus, porque são criados por Deus. Se não é, aí é diferente. É por isso que eu sou criticado, irmão. Vou dizer uma coisa para você. Ainda hoje, desde o princípio, isso vem desde o princípio que eu estava na outra igreja, e hoje, depois que eu vim para o ministério, tem sido assim. Isso começou, eu ainda estava na outra igreja. Não era ainda um ministro do Evangelho. Eu já era muito criticado. Porque quando a minha filha decidiu não ir mais à igreja, eu disse para ela, aqui dentro de casa você tem que estar dessa maneira, assim, 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 assim. Não estou dizendo que você é crente. Mas aqui para ver, mas essa é a condição. Essa casa aqui é uma casa que está suposta pela revelação do Senhor de liberdade e de ter companheirismo conosco. Então aqui, você para viver mais Deus é dessa maneira. Se não for assim, está fora. E ela saiu. Por isso aí, eu fui criticado desde esse tempo e sou até hoje. O meu filho foi a mesma coisa. Chegou um ponto que ele também não demais, eu digo aqui, você sabe, é dessa maneira. Vai ver, mas eu é assim. Se vier de acordo, se manter aqui, não estou dizendo para ser crente, mas para ver que dentro de casa é dessa maneira. Aqui eu sou cabeça desse lar, sou um cristão, hoje sou ministro do Evangelho e aqui é dessa maneira. Se não quiser, livre. Vai viver sua vida como quiser, mas aqui mais eu é essa condição. Porque o profeta disse, e eu creio nisso, que a casa do cristão é um castelo. Amém. Saiu também. Tem uma netinha. Amo ela. E tem um netinho pequenininho. Está aqui, mas eu, desde quando ela chegar aqui, a mãe dela, e vier aqui, está aqui. Mas aqui dentro de casa, ninguém não vê ela pelada. Tem que andar vestido. Também não forço nada a ninguém. Não forço ela, nem a mãe, nem ninguém. Ah, você tem que assistir os cultos, tem que ler a rapia, tem que fazer isso. Não. Sabe? Eu só faço ensinar e dizer como é que tem que fazer. Agora cada um tem que tomar a sua posição. É dessa maneira que creio. Mas aqui dentro do meu lar, não. Aqui é do jeito que o Senhor me ensina. Me ensinou e me ensina como é que tem que se manter. Se não quiser, é livre. Agora, para dizer, mas eu é desse jeito. Agora, quem quiser me criticar, critique o tanto que quiser. Que eu vivo pela fé no Senhor Jesus Cristo, conforme a revelação foi dada nesse dia. Mas eu sei que os lá que não são cristãos, eu sei como é. Eu sei muito bem como é. Mas um lá cristão, não. Se é cristão, ali tem ordem. Ali tem ordem. Ali tem a maneira que Deus diz como é que é para viver. Então é desse jeito que é. Então eu sou assim, eu estou falando isso só para deixar claro. Isso aí. Vou ler bem aqui mais um e eu vou encerrar. Observe, a árvore que Satanás fez com que Eva fosse participante era a árvore do bem e do mal. Era uma árvore mista. Agora veja, o dia em que estamos vivendo, quando ele está chamando uma noiva, ele tem uma igreja que clama, está fazendo o bem quando é o mal, negando a palavra. Uma árvore mista, dizem, eles têm grandes sociedades. Eles ajudam isto e a cruz vermelha
defende isto em todas as escolas. Eles, vejam aqui, mas somente negue uma palavra, isto é tudo que você tem que fazer para morrer. Não importa quão intelectual, quão bom seja. Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de levedura estraga a massa. Uma palavra de Deus fora do lugar estraga todo o quadro. Que tal o meu braço está onde deveria estar? O meu pé, vê? E se a minha orelha estivesse aqui, onde está a minha mão? Um pouquinho de levadura leveda toda a massa. Digamos, como você sabe que isto é correto, Deus prova que isto é certo. Ele reivindica isto, ele disse isto aqui na palavra, então ele prova isto. É assim que sabemos se isto está certo ou não. Simplesmente negar uma só palavra é tudo o que precisa para morrer. Isto trouxe os mesmos resultados nesta era maligna. Morte espiritual, como isto causou morte física para toda a raça humana. Amém. Vou ficar aqui. Então é isso aí. Para nós é claro isso. A palavra é a verdade. É a única verdade que tem. E a palavra é Deus. Amém. A palavra é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está em João 5, versículo 18 e diante. João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 e diante. Está escrito isso. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Jesus Cristo é a palavra de Deus manifestada em nós. Amém? Então a palavra é Deus. Você quer ter Deus? Creia na palavra, viva a palavra, obedeça a palavra, que aí você tem esse Deus em você, esse poder, o Espírito Santo. Aí todas as coisas é possível para você. Pela fé. Mas tem que ter a palavra. Se não tiver a palavra, não tem Deus. Porque Deus é a palavra. Nós não podemos obedecer a Deus. Tem que ser Ele em nós dando isso. Pela fé. Porque há muito imitador, irmão. As pessoas podem imitar o cristianismo. O mundo está cheio disso. Ser um imitador e o homem ou a mulher, pelo meio do esforço natural, ele pode transmitir uma vida de aparência de cristão. Porque ele tem essa sabedoria. Ele nasceu já com isso, tanto o homem como a mulher, de poder rejeitar certas coisas por suas opiniões públicas, fazer seus caprichos, suas opiniões e não fazer certas coisas, mas isso está dentro dele. Quando é Deus que está fazendo certo, uma obra feita por Deus, ele tira isso da pessoa. A pessoa não tem que se esforçar a fazer nada disso. Aquilo é tirado. Essa é que é a libertação. O profeta pegou uma mensagem com o título que ele deu assim: uma libertação total. A mensagem do profeta ensina qual é a libertação total. Então, quando nós temos uma libertação total das coisas que viemos, que nascemos, aí o nosso único desejo que nós temos no coração é fazer aquilo que Deus tem. Mas não é pelo esforço, não é porque sabemos que é errado, não é porque alguém está dizendo que nós temos que fazer, é porque nós não temos mais prazer de fazer. Amém. Essa é uma libertação total. Amém? Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, abençoe estes irmãos, essas irmãs que aqui estão, abençoa todos nós, Pai.
E o Senhor é esse Deus que não falha, esse Deus que prometeu para os que creem que eles serão mais do que vencedor e que eles serão como o Senhor é aqui nessa terra. Assim, amado Deus, porque o grande Espírito Santo possa cada dia fazer essa obra em nossos corações, tirando de nossos corações tudo aquilo que é contrário à tua palavra, tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Que seja o Senhor fazendo essa obra em cada um de nós, porque nós não podemos. Assim, nessa confiança, conforme o que foi revelado, que pedimos estas bênçãos, Pai, crendo que o Senhor nos encherá com esse azeite, que é teu Espírito Santo, para estarmos todos prontos na hora desse arrebatamento. Essa é a nossa confiança, Pai. Assim nós nos entregamos em tuas mãos nesse momento. E te pedimos que o Senhor nos guie, Pai, em toda a tua verdade. Eu sou o mais necessitado, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e possa tomar esse vaso indigno que sou e fazer, Pai, uma bênção para esses que ouvem a tua palavra e vêm a esse lugar, e que aonde eu for, seja o Senhor na liderança, Pai. Não eu, porque eu nada sou e de nada posso. Nessa confiança eu te peço essas bênçãos por mim, e te peço essas bênçãos por essa pequena igreja aqui nesse lugar, porque te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está esse pedido nesse caderno, Pai. Nós te apresentamos esse pedido, esse jovem que se operou, e no qual os médicos estão achando que ele não suportará. Essa é uma obra já consumada, Pai. No Calvário, tu já fez essa obra, levando toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E nós estamos seguros disso pela fé, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor não muda. O mesmo que fez aquelas obras quando estava em carne aqui, curando os enfermos, curando os aleijados e levantando os mortos, foi o mesmo Deus que fez a obra nessa era, através do teu profeta, mais poderosamente. E é o mesmo Deus que tem tomado o teu corpo nessa terra. E nessa confiança e nessa fé, Pai, nós aqui te pedimos por esse rapaz e determinamos a saúde dele, porque te pedimos por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Crendo que essa é uma obra já consumada. Sim, Pai, obrigado, leva meus irmãos em segurança aos seus lares, dê uma semana de paz para todos e que o Senhor seja a porção deles a cada momento. Uma semana de meditação e o Senhor possa instruir a todos nós a cada dia para ter vidas, Pai, nessa terra agradável a Ti e ser essas luzes, Pai, manifestadas nessa terra. Porque vivemos num tempo de escuridão, onde a escuridão tem tomado conta de tudo. Mas o Senhor é essa grande luz, é essa grande coluna de fogo. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é essa grande nuvem que desceu. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é esse que tem poder para nos tirar dessa terra a qualquer momento e ter esse encontro contigo ali no lugar. Assim te pedimos estas bênçãos por cada um, por essa pequena igreja. Te pedimos pelos nossos irmãos, cada ministério, esses irmãos que estão no grupo, que o Senhor abençoe cada ministério, a cada irmão, ajuda cada um, que a tua graça seja derramada nos corações de cada irmão, de cada igreja a cada dia. Abençoa cada ministro, Pai, do Brasil e do mundo inteiro. Senhor, visita cada um, abençoa teu corpo. Assim eu te peço as bênçãos por todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor seja com todos. Yeah.